E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar para vocês como que cria um data frame por meio de código aqui no Pandas. Bem, apesar de que eu acho que eu posso contar no dedo assim quantas vezes eu fiz isso, porque geralmente ou a gente importa um data frame que já é pronto do Excel, de um CSV ou TXT, ou então faz uma query do SQL e tal. E essa semana, ou retrasada, não sei, eu tive que fazer no trabalho, criar um data frame mesmo. Era uma situação particular lá, peculiar, e eu tive que criar um data frame na unha, fazer na mão mesmo. E, e aí eu tava pensando, eu acho que é legal gravar esse vídeo pro pessoal que tá aprendendo pandas, porque pode ser útil. E aí eu até coloquei aqui minha cola, que é a documentação. Então o data frame ele é uma classe aqui do Pandas e a gente vai criar via código. E eu tava pensando, pô, apesar de não fazer, quase nunca se fazer isso na mão, eu acho que é interessante para a pessoa ter uma noção do que é um data frame. O pessoal chama isso aqui muito de banco e tal. Beleza, cada um, acho que o importante é a comunicação fluir. Mas aí eu tava pensando, eu acho que é legal eu levar lá esses exemplos para as pessoas entenderem como que faz isso. Não que elas vão precisar ficar fazendo, mas de conhecer, saber, ver o negócio. Porque na programação, ao longo desses vários cursos que eu já dei em vários lugares e aqui nas aulas do YouTube, eu acho que as pessoas, a programação, no início, ela é muito abstrata. Então a pessoa ela precisa ver a coisa para entender que a gente está fazendo. Então, vamos criar aqui alguns data frames, aqui, alguns exercícios, que é o seguinte, vamos chamar aqui de DF, que é o padrão, e aí agora tem que colocar aqui, ó, pd.data frame, e aí tem que escrever desse formato aqui, ó, com letra maiúscula e minúscula. Eu até coloquei minha cola aqui para ficar pegando. Isso aqui, gente, isso aqui não quer dizer que você sabe menos, não, tá? Documentação eu tenho que consultar o tempo todo. Quem mexe com programação, Python e tal, é duas coisas. É Google, documentação, o tempo todo, beleza? E o Stack Overflow. Então vamos lá, chama aqui o data frame. E aqui agora eu vou criar um dicionário. Eu vou dar um... Opa, fiz sem querer aqui. Eu vou dar um Enter aqui. É bom que já deu até um erro aqui. Eu esqueci de importar o Pandas. Se não importar o Pandas, aí fica difícil, né? Import Pandas as PD. E aí agora eu vou criar aqui as colunas. Eu olhei lá, eu já esqueci. Mas acho que é assim, quer ver? Eu vou colocar aqui, sei lá, nome. E aqui agora eu vou passar uma lista. Deixa eu colar lá de novo. É porque eu quase nunca faço isso. É isso mesmo. Então aqui o que eu fiz? Eu criei um dicionário. E aqui agora, nome é o nome da coluna. E aqui agora eu vou passar alguns nomes. Sei lá, João. Maria. Roberto. Inclusive eu tô colocando aspas simples aqui. Eu tenho que parar com essa mania. Porque isso aqui tá me dando muito problema. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Então, por exemplo, se eu escrever aqui um nome, quer ver? Por exemplo, Roberto Dávila, por exemplo. Olha lá o que acontece. As aspas simples. Então isso aqui acontece, só que eu tenho essa mania, só que tá difícil de perder essa mania de colocar aspas simples nas coisas. Hoje em dia tem muita IDE que já corrige isso automaticamente para mim, mas mesmo assim eu tenho que pegar isso como um hábito. Beleza, vou colocar aqui 4 nomes, tá bom. Vamos colocar aqui outra... Fechei aqui a lista. Agora eu vou colocar aqui com aspas duplas agora. Vamos colocar aqui idade. Não tem problema tá misturado assim não, tá? Não tem problema do ponto de vista funcional. Não tá errado, assim, o código não vai quebrar. Mas não é desejável fazer dessa forma aqui que eu tô fazendo não, né? O ideal é manter um padrão. Então vamos lá, sei lá, 22, 25, 30, 33, por exemplo.
São 4 aqui, beleza. Agora, vamos colocar aqui... O que eu posso colocar? Cidades que essas pessoas moram. Então, vamos colocar aqui cidades. E a mesma coisa. Cria essa lista aqui. Aí eu vou colocar aqui, sei lá, São Paulo. Recife. Salvador. Outra cidade, Manaus. Pronto. Acho que tá bom. São três colunas com 4 linhas. Eu vou executar isso aqui. Pronto, executou e agora a gente pode imprimir aqui o DF. E pronto. Isso aqui é um data frame. Então é isso aqui que a gente cria. E tem o Pandas, ele obrigatoriamente ele precisa de ter um índice. Não existe data frame na construção do Pandas. Pode ser que, sei lá, o ano que vem o pessoal lança uma versão que tira o índice. Mas tem que ter esse númerozinho aqui. Isso aqui é automático. Podem ver que eu não fiz nada aqui. Eu não criei nada. E aí ele vai e coloca automaticamente aqui. Então é assim que se cria um data frame. E é isso aqui que é um data frame. É a partir disso aqui que a gente trabalha. Para quem está acompanhando essa série, viu que ao longo aqui de várias aulas, vários vídeos que a gente tem aqui, sempre a gente importou um data frame pronto. Então, assim, o tempo todo a gente já estava só importando e a gente nunca fez isso aqui. E eu vou ser sincero, eu nem aconselho que faça isso aqui, a não ser que seja uma coisa muito específica, né? Que faça isso aqui, essa criação no Pandas, aqui no código. Eu prefiro que a pessoa, sei lá, faça isso no Excel, faça isso no LibreOffice e tal, e salva o TXT. Por quê? Porque no Excel você abre lá uma planilha, ele é muito mais voltado para isso, é muito mais simples e tal. A chance de eu digitar alguma coisa errada aqui, alguma coisa assim, é muito maior. Aqui são 4 casos. Agora imagina se eu ficar copiando e colando isso aqui várias vezes. Vai ficar muito mais... Vai ficar muito ruim, né? Então, do tipo assim, não é prático. O Pandas ele não foi feito para isso, né? Apesar dele permitir, mas ele não é o melhor lugar do mundo para criar um data frame. Porque, tipo assim, uma vez eu tava conversando com um amigo e ele falou assim, vou criar isso aqui já direto no Pandas. Ele tava fazendo questionário. Eu falei, não, faz isso não. Coloca no Excel, depois no Excel você vai e importa para o Pandas. Foi o conselho que eu dei para ele. E tem aqui esses exemplos aqui, que é o seguinte, que tipo, você coloca... Esse aqui eu vou vir aqui na documentação, que ele ensina a ver o tipo de coluna. Isso aqui a gente já viu em outros vídeos. E aqui ele força todos a colocar com o mesmo tipo. No nosso exemplo aqui não vai funcionar não, porque tem aqui string e tem numérico. E depois ele ensina a criar uma outra coluna, um outro data frame. Deixa eu copiar e colar isso aqui. Que ele ensina... Deixa eu colocar um código aqui a mais aqui. Que ele ensina a colocar esse PD series. Porque o que é o series? O series, ele é uma... ele é diferente... Eu vou colar isso aqui, ó. Ele é diferente do... Eu vou só para mostrar. Vou colocar aqui igual a PD series. Tá faltando aqui um parêntese. O data frame, ele é uma coisa bidimensional, certo? Então você tem aqui a coluna, as colunas aqui, você tem 2 eixos, né? Você tem o eixo Y e o eixo X, que tem aqui as colunas e as linhas. A série, ela é só uma dimensão. Depois eu posso até gravar uma outra aula só falando de série, mas basicamente essa é a diferença. Então deixa eu fechar isso aqui. E aí, nesse exemplo aqui, ele ensina fazendo com série. Então, coloca aqui esse D, deixa eu imprimir o D agora. E tá lá. Tem a coluna 1 aqui, tem essa coluna 2 aqui que é uma série. E agora, a gente tem que transformar isso aqui para data frame. Que aqui a gente só criou. Então, coloca aqui, ó. Vou chamar isso aqui de A. Então, o A é o nome do objeto,
PD data frame, e aí a data vai ser quem? A data vai ser o D. E esse argumento data aqui são os dados que vão ser do data frame, que vai ser esse D aqui que a gente acabou de criar. E aí depois a gente coloca o índice aqui. Então vamos colocar lá o A. E aí vocês vão ver que vai ter alguns casos missing aqui. Então lá, o caso, esse NaN aqui, e essa série que a gente acabou de criar, que é aqui, ó, 2 e 3. Então a primeira coluna 0, 1, 2, 3, que é essa col 1 aqui. E depois a série aqui, que são esses valorzinhos aqui da coluna 2. E aí a gente colocou aqui por que o índice, a gente colocou esses valores aqui no coisa 2 e 3, porque a gente colocou aqui no índice 2 e 3 aqui. Então eu vou colocar aqui 1 e 2, e aí os valores vão ficar aqui no lugar desse NaN aqui. Então vamos lá. Então 1, 2. Cria de novo. 1 e 2. Então tá aqui, ó, 1 e 2. Eu tinha falado que ia ficar aqui, porque aqui é 0, né? Então devo colocar aqui, ó, colocando os dois primeiros casos. Eu dou aula de R e Python, e o R ele começa no 1 e o Python começa no 0. Então toda hora eu confundo isso. Ah lá, pronto. Então lá, 2 e 3. Então pronto. Deixa eu ver aqui na documentação se tem mais alguma coisa que vale a pena falar. Aqui ele ensina com uma NumPy Array. Isso aqui é interessante. Deixa eu copiar e colar. Esse aqui é outro exemplo interessante de ensinar. Quando a gente tem uma NumPy Array, que são aqui, ó, são essas três listas aqui, a gente pode transformar essa array em um data frame. Então a gente passa aqui o NumPy Array, que foi criado aqui dentro desse data frame, e aí a gente transforma isso em coluna. Deixa eu mostrar para vocês. Eu esqueci de importar o NumPy. Import NumPy SNP. Então, vou colocar esse df2 aqui. E aqui virou... e aí virou um data frame. Então, aqui tem 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6 e por aí vai. Eu vou mostrar para vocês o que é isso aqui. O que é um NumPy Array no seu formato. Então, deixa eu ver, eu acho que vai rodar. Então, esse aqui é uma NumPy Array, que nesse caso aqui não é bem uma matriz não, porque esse aqui é uma array, mas o desenho é igual. Então, você tem esses valores aqui, 1, 2 e 3, e aí você coloca isso aqui tudo numa coluna. Uma coluna, perdão. Você coloca isso aqui num data frame. Então, é esse conjunto de dados que você tem, você vai e coloca isso aqui no data frame. Eu estou mostrando isso aqui para vocês verem o que a gente está transformando em data frame. E deixa eu ver o que é mais que tem aqui. Coloca aqui o nome das colunas, beleza. From data class. Isso aqui eu não vou aprofundar, não. E bom, é isso. Aqui tem aqui os outros métodos, outros argumentos, outros atributos, na verdade, dessa função. Então, acho que vale a pena passar um olho aqui na documentação. Para criar um data frame, são esses parâmetros aqui que você pode usar. E é isso. Então, tipo assim, eu acho que é legal mostrar isso aqui. Acho que é interessante eu mostrar como é que se cria um data frame, porque eu preciso... Para você aprender Panda, você precisa visualizar e entender o que é um data frame. Então, eu preciso que você veja isso aqui, ó. De preferência, cria um. Pega isso aqui que eu fiz, inventa um da sua cabeça. Sei lá, coloca lá 5 colunas, 10 colunas, cria muito data frame. Eu preciso que você visualize isso aqui. Eu preciso que, quando você está trabalhando com data frame, você tenha na sua cabeça essa estrutura aqui. Eu falo, uma das coisas que mais me ajudou quando eu fui aprender Python e Data Science e tal... Não, Data Science, na verdade, eu já trabalhava com outros programas. Mas quando eu fui pro R e depois pro Python,
O que me ajudou muito? Eu já trabalhava muito com Excel e SPSS, então eu já tinha essa visão de data frame. Eu já tinha essa estrutura na minha cabeça. Então, quando eu ia fazer, sei lá, uma transformação, fazer alguma concatenação, alguma coisa assim, eu já conseguia, eu já tinha essa visualização na minha cabeça, e isso aí facilitou demais eu, é, eu fazer as operações. Então, porque, tipo assim, quando eu estava escrevendo no código, eu já sabia o que mais ou menos eu ia esperar ali. Beleza? Então, pratica. É um conselho que eu dou para vocês. É isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.